Boa noite a todos, a paz seja com vocês, todos que assistem esta transmissão. Mais uma vez aqui, vamos estar lendo uma porção das Escrituras Sagradas. E desde já eu agradeço muito por cada um de vocês que assistem, que compartilhem esta mensagem. Que você possa compartilhar, envia para os seus amigos, compartilhe na sua página ou no seu perfil, para que todos venham conhecer parte das Escrituras, para que a pessoa seja incentivada a conhecer mais sobre Deus, sobre o Criador, sobre a sua palavra, para aproximar-se mais do Senhor. Então eu começarei a ler aqui um texto conhecido, um texto muito conhecido aqui do Evangelho. Eu vou ler aqui, eu estou com pelo menos 3 versões aqui da Bíblia, das Escrituras. Eu estou aqui com a Bíblia Judaica, que é o que eu vou usar aqui como texto inicial. E também eu tenho aqui a versão Restauração, a versão do Evangelho, de Whitney, uma edição de Livre Ministries, de Califórnia, Anaheim, né? Anaheim, Estados Unidos. É uma tradução do Novo Testamento. Eu vou usar também uma pequena porção. E também tem aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, comum, que é muito usada aí nas congregações. Então, eu vou continuar, essa transmissão, mas eu vou ler aqui o primeiro versículo. Chamo sua atenção agora para ler comigo, acompanhando no seu exemplar aí das Escrituras. O Evangelho, que segundo escreveu Mateus, aqui na Bíblia Judaica é Matityahu 24, Mateus 24, e o verso de número 1. Mateus 24 e o verso de número 1. Que diz assim a palavra, aqui no Brit Hadasha, Novo Testamento. Evangelho de Mateus, Matityahu 24, 1. Diz assim: Assim que Yeshua saiu do templo e seguia adiante, os talmidim se aproximaram dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Versículo 2. Mas ele lhes respondeu: Vocês veem tudo isso? Eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos, nem uma pedra ficará em pé. Verso 3. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os talmidim se dirigiram a ele. Diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e de que o Olam Hazé está terminando? Só até aí. Agora, na descrição aí do vídeo, tem aí a tradução, tem aí uma versão mais simplificada sobre esse mesmo versículo, que é a que eu usei no Evangelho, aqui, ou seja, a versão ao Evangelho, a tradução aqui do Evangelho normal, uma tradução em português mesmo. Aliás, a outra também está em português, mas uma Bíblia que conserva, a primeira Bíblia que eu li, a tradução é uma que conserva os nomes judaicos, né?
Por exemplo, aqui nessa Bíblia judaica, o nome de Jesus é Yeshua, em hebraico. Aí conserva os nomes como José, Yosef, como João, Euxaná, como Mateus, Matityahu, como Jeremias, Yahu, e assim vai. Né? Jacó, Yaakov. Então, o que sempre conserva nessa Bíblia que eu gosto dela, por causa que elas conservam os nomes em hebraico, como aqui, nessa Bíblia judaica, a palavra lei é Torá. Né? Sumo sacerdote é Kohen Hagadol, né? Que Jesus, Yeshua, é o nosso Kohen Hagadol, que é o sumo sacerdote eterno. E assim vai, muito boa, mas dá para aproveitar algumas coisas. Sim, e na tradução de João Ferreira de Almeida, esse mesmo versículo que eu li aqui na Bíblia judaica, é assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então é isso, basicamente, essa aqui é a João Ferreira de Almeida que eu usei, tradução, simplificada ou atualizada. E tem essa tradução aqui de Witness Nee, essa versão restauração do Evangelho aqui, muito boa. Algumas coisas dá para aproveitar, como eu falei, que nenhuma tradução da Bíblia é perfeita, nenhuma. O que você tem aí de tradução de Bíblia aí é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Não existe uma tradução fiel, exatamente igualzinha do original, tanto do grego como do hebraico. Então, a versão de Bíblia que você tem aí, você não deve falar que é a melhor que tem. Pode ser King James, pode ser Scofield, pode ser Thompson, pode ser a que você colocar aí, não tem uma que é boa, 100% fiel aos originais. Certo? Então, é bom você ter várias versões de Bíblia para você poder comparar e aí fazer as comparações, extrair, reter, examinar tudo e reter tudo que é bom. Certo? Então é isso. A tradução aqui de Witness Nee, na verdade não é ele, né, é uma editora, mas aí ele deve ter uma grande influência aí, porque nas rodas de rodapé tem os seus estudos, né? Da igreja lá na China, enfim, Witness Nee, e assim, aquele companheiro de missionário na China, enfim. Aí tem a chamada o Evangelho, o Novo Testamento, né? A versão restauração, e que foi traduzido do grego, diz eles que foi do grego, pela seção editorial do Libre Ministry, Libre Christian Ministry, Anaheim, né? Anaheim, Califórnia. E aí o Witness Nee tem os seus estudos, seus notas de rodapé aqui, explicando alguns versículos principais aqui de cada capítulo ou de cada livro aqui, tem um nota de rodapé com os estudos de Witness Nee. Enfim, vamos lá. Jesus exercendo o seu ministério terreno, andou muito com os seus discípulos e recebeu muita instrução, muitos mandamentos, né? Lembrando que a palavra talmidim é a palavra para discípulo, né? Eu li aqui. E Jesus estava ali no Templo de Salomão, templo muito bonito, muito grandioso, algo admirável. Grandes pedras, uma arquitetura muito perfeita, muito linda. Coisas impressionantes. Grande construção. Um projeto bem elaborado, grandes pedras, granito, mármore, tudo que você pensar aí, porcelanato, não chegava nem aos pés, porque era coisa de primeira.
a construção do templo, porque você sabe que o templo de Salomão, ele foi destruído primeiramente por Nabucodonosor, rei de Babilônia, e esse templo foi reformado na época de Esdras, Neemias, você conhece a história. E só que passou por outra reforma. Na época de Herodes o Grande, porque na verdade Herodes não é nem um nome, Herodes é um título, né? Como César também, o César também não é um nome, o César é um título. Você vê muitos Césares na Bíblia, como César Augusto, Tibério, Nero, enfim, são vários tipos de César, ou vários, porque César, na verdade, era uma família da grande aristocracia romana, e esse nome e esse sobrenome César foi colocado para poder ganhar grande poder entre os imperadores, porque tinha muito mito, muita grandeza neste título. Então, cada imperador romano adotou o nome César, né? César Domiciano, na época de João, que exilou na ilha de Patmos, César Trajano, Antônio Pio, enfim, vários Césares, assim também como a palavra Augustus. A palavra Augustus também não é nem nome, eu já expliquei isso. É um título também reservado às divindades. E os imperadores romanos alguns deles adotaram seus nomes como Augusto, Titus Flávios, César, né? E assim vice-versa, fazendo um trocadilho, né? Primeiro nome na frente, ou segundo, dependendo aí do jeito que vai se escrever na forma romana. Enfim. E o templo ficou muito bonito, reformado, muito grandioso. Aí você vê uma réplica do Templo de Salomão em São Paulo. Você que é da cidade de São Paulo, você pode andar aí pelo templo da Universal, né, que foi construído aí, um templo chamado Templo de Salomão, muito bonito. E aí você pode olhar para esse templo aí e ter uma ideia de como era aquele templo que Jesus e seus discípulos andaram, que era o Templo de Salomão, quando passou esse templo por uma grande reforma e ficou muito maior, muito mais bonito do que o Templo de Salomão. Enfim. E os discípulos ficaram muito admirados, olhando para essa estrutura, e começaram a mostrar para Jesus. Começaram a passear lá, e Jesus com seus discípulos começou a passear lá no templo, e os discípulos mostrando, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Enfim, admirando e ali tendo um diálogo. Só que Jesus olhou para aquele templo e falou assim, olha, tá vendo essas grandes estruturas? Tá vendo essa beleza? Tá vendo esta magnitude? Eu digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o que acontece aí? O que acontece? Os discípulos ficaram admirados, mas Jesus disse que iria acontecer. Que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Pouco depois de Jesus ter falado isso, assim, Jesus aproximadamente falou isso no ano 30 do seu nascimento. Jesus já estava com seus 30 anos, ou 31, 32, essa faixa. E aí, um pouco antes da sua crucificação, e pouco antes de completar os seus 3 anos e meio do seu ministério, que ele exerceu, é um detalhe interessante que você vê isso que ele cumpriu, até aí ele cumpriu a lei, a Torá, lá no livro de Bemidbar, que é o livro de Números capítulo 4, você vai ver que ali a lei dizia que aquele que fosse exercer o serviço no santuário, diante de Deus, tinha que começar o seu ministério de 30 anos acima até os 50. Esse era tanto sacerdote, levitas, que ia começar o seu serviço sagrado no santuário, tinha que começar a partir dos 30 anos, e assim também Jesus começou, por isso que ele começou, foi batizado por João por 30 anos, e aí começou o seu serviço sagrado, o seu ministério de 3 anos e meio, e aí foi com 33 anos, ele foi crucificado. E aí,
poucos anos depois de ter pronunciado essa profecia, que não ficaria pedra sobre pedra, penso aí 40 anos, que foi no ano 70, depois de Cristo, no seu ano, né? Ou depois da sua morte, ou seja, depois da sua ressurreição, depois que Jesus havia subido ao céu, ele estava no céu, no ano 70, cumpriu-se a profecia que o Messias, que o Senhor Yeshua havia profetizado. Que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada, foi quando o imperador romano, o general Tito, e o imperador romano, Tito e Domiciano, né? Na verdade não foi Domiciano, foi Vespasiano, é isso mesmo? Que o imperador Domiciano foi na época de João, no ano 95, 90 a 95, o imperador César Domiciano. E o imperador, que era o pai de Tito, Tito que era o general romano, eles fizeram incursão sobre a cidade de Jerusalém, que é a cidade que Jesus e os seus discípulos estavam habitando, morando, estava o templo de Salomão. Por 6 meses, você vai ver esse relatório nos comentários de Flávio José, que é muito conhecido entre os teólogos aí. Não é segredo para ninguém, que é um teólogo que é contemporâneo de Jesus. Ele faz a narrativa de como que foi esse cerco, que os romanos, por 6 meses, começaram a entrar na cidade, destruir a cidade aos poucos, e segundo o relato de Flávio José, 1 milhão de judeus foi mortos, foi um grande genocídio, né? 1 milhão de judeus foi mortos, e milhares, muitos judeus desta época de Jesus, do Mashiach, do Messias, foram levados cativos para o Egito. Por que para o Egito? Porque o Egito também era colônia romana. Um pouco antes de colonizar a Palestina, ou fazer com que Jerusalém se tornasse tributária dos romanos, os romanos também invadiram o Egito e colocou uma colônia lá no Egito, ficou dominando. Então, o Império Romano era a nação que dominava na época. Era como se fosse os Estados Unidos hoje, de dominar os países, entendeu? De invadir cada país e colocar sua base militar. Assim também era os romanos, invadia cada país e aqueles países se tornavam tributários dos romanos. E aí Jerusalém caiu sobre o Império Romano e o Império Romano se tornou, a Jerusalém se tornou tributária do Império Romano, e também o Egito, da época, se tornou tributário do Império Romano, se tornou colônia. Então, muitos judeus foram levados para outros países cativos, vendidos como escravos, como também foi para o Egito. E onde também os romanos possuíam as suas colônias. E aí, cumpriu-se a profecia, a primeira parte da profecia, que não ficaria pedra sobre pedra, e aí o templo foi destruído, aquele grande templo de Salomão, aquela grande edificação, ele foi destruído e nunca mais foi edificado, até os dias de hoje. Se você for hoje na cidade de Jerusalém, você vai ver que só existe uma parte da muralha do templo, que os judeus ortodoxos, algumas partes de judeus religiosos, eles fazem as suas orações ali, e naquela grande muralha, aquele muro muito alto, tem umas fendas assim, entre os tijolos, entre os blocos gigantescos, e lá eles colocam os seus pedidos de oração e enfia ali dentro, naquelas festazinhas, e coloca os seus pedidos de oração ali dentro e fica orando ali e pedindo misericórdia ao Criador. E ali eles fazem suas orações, ali naquele muro, achando que ali é o lugar geográfico da onde ficava o Santo dos Santos, a parte da parte onde ficava a arca. E ali, essa parte aí da arca, aliás, a parte do muro é onde ficava o Santíssimo, que era onde ficava a arca.
E aí, nunca mais foi edificado o templo de Jerusalém, né, Jerusalém. Nunca mais foi edificado. Inclusive tem uma grande parte aí de teólogos que estuda as profecias e acredita que esse templo será edificado. E ali é o templo que receberá o anti-messias, ou o anticristo. Mas isso um tema para outra mensagem. E aí se cumpriu a grande profecia. Mas e tem a pergunta. Os discípulos, Talmidim de Yeshua, ou os discípulos de Jesus, perguntaram: dize-nos, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Ou seja, quando serão essas coisas? Aí Jesus respondeu: eu digo para vocês que acautelai-vos que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Porque surgirão. Cuidado! Não se deixe ninguém os enganar. Olha que interessante. Cuidado! Não deixe ninguém os enganar. Está havendo muito engano, muita enganação. É ou não é? Nos templos, na mídia, na internet, nos canais. Muita mentirada na internet aí sobre a palavra. Um falso evangelho. É ou não é? Uma falsa pregação. Te prometendo mundos em fundo. Mas isso não é evangelho. Me desculpe dizer isso, mas isso não é evangelho. Isso é um evangelho falsificado. O evangelho apostatado e o evangelho adúltero. Mas esse não é o evangelho de Yeshua. Não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse evangelho aí que promove facilidade, evangelho da caneta ungida, disso ungido, aquilo ungido, sabe? Essas mentiradas aí, me desculpe dizer isso, mas contenta-se com a palavra, com a oração, com a adoração. Vamos voltar-se aos princípios, vamos voltar à verdade do evangelho, vamos voltar e agregar valores primitivos da igreja primitiva. Vamos amar uns aos outros como o Messias nos amou. Vamos voltar às raízes, vamos voltar a como começou a eclésia, a igreja de Jesus Cristo. Mas muitos virão no nome dele. Jesus está falando, muitos virão em meu nome. Dizendo, o que eles vão dizer? Esses que vêm em nome dele. Sou o Messias, e desviarão a muitos. Eles vão dizer, não, eu sou ungido, porque na verdade a palavra Messias quer dizer ungido. Machia quer dizer ungido. Então, muitos vão dizer, eu sou ungido, mas na verdade não passa de um charlatão, não passa de um enganador, não passa de um mentiroso. Está compreendendo? É isso que irá acontecer. Muitos vão vir em nome de Jesus, mas são falsos, são lobos devoradores, são lobos no meio de ovelhas. Vai ter até uma aparênciazinha de ovelha, mas é lobo que vai devorar o rebanho. Vai querer devorar o rebanho, como Paulo profetizou. Paulo lá, falando sobre a igreja de Éfeso, Paulo diz assim, olha, depois da minha morte, da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho, que com as suas palavras atrairão os discípulos, os talmidim, após si. Não é nem você atrair, nem eles não vão atrair após o Messias, após a salvação de Jesus. Eles não vão atrair essas pessoas para Jesus como uma figura central, como o nosso Kohen Hagadol, como o sumo sacerdote, como o grande mediador entre Deus e os homens. Não, eles vão atrair os discípulos após si, para seguir eles, não seguir a verdade do Evangelho, não seguir o Salvador. Então, eles vão dizer, eu sou o Messias, ou seja, eu sou ungido de Deus. E desviarão a muitos. Aí, você vai ouvir guerras, rumor de guerras. Aqui nessa tradução aqui da Bíblia Judaica, vocês ouvirão rumor de guerras por perto
e notícias de guerras distantes. Não tem guerra lá desde 2011, guerra na Síria, entre os sírios lá, e uns conflitos entre Israel e Síria, conflito entre o Irã, entre Estados Unidos, com seus procuradores, com seus mercenários, enfim. Cada país tem os seus mercenários que fazem trabalho sujo. Isso não é novidade, isso aí tem milhares de documentos aí provando. Mas isso eu não quero entrar nessa pauta aí não. Mas é isso. Guerras, um monte de guerras, terremoto em vários lugares, fome, peste e doenças. Tudo quanto é tipo. São sinais. Essas doenças que vêm, vírus, doenças. Eu não vou nem falar o nome aqui. Tudo aqui, esses livros aqui atrás, ó, dessas partes da Bíblia para baixo, é tudo livro de medicina. Aqui fala de doença, fala de infectologia, enfim. Fala sobre doenças renais, doenças do fígado, enfim, fala de todo tipo de doença que você pensar nesses livros aqui, essa pilha de livro aqui de medicina. Se você quiser estudar aí você fala comigo aí. Enfim, é isso. Surgirão tudo isso, então são sinais. Os discípulos perguntaram, que sinais haverá da tua vinda? Então, quando tiver tudo isso acontecendo, é porque o Messias está próximo. Sinais, são sinais que evidenciam a vinda do Salvador. Então, este mundo aqui, ele está reservado para o fogo. Tudo que você vê de belo, tudo que você vê de grandioso, tudo que você vai ver de esplêndido, de caro, de maravilhas aí, não ficará pedra sobre pedra. O mundo, tudo que nele há, se reserva para o fogo, como tesouro para o fogo, para a perdição dos homens ímpios. Então nós devemos apegar à verdade. Interessante que quando é uma mensagem da verdade, uma mensagem de salvação, pouco atrai, é ou não é? Quando é uma palavra de conhecimento, de compromisso mesmo, atrai poucas pessoas. Mas como é uma promessa terrenal, mas quando é uma promessa aqui da terra, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, aí atrai muitas pessoas. Muitos seguem, mas o fim é a perdição. Mas devemos ser atraídos pela verdade. A verdade do Messias. Ele disse, aquele que quer seguir após mim, toma a tua cruz, nega a si mesmo e siga-me. É difícil, mas com muita dificuldade, você seguindo o Messias, você seguindo o Machia, o Yeshua Machia, o Senhor Jesus, você seguindo ele, até o fim você vai ter o galardão. Você vai ter a promessa, você vai herdar a salvação que ele te prometeu. Ele prometeu para nós a salvação. Então o que acontece? Haverá terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Neste tempo vocês serão presos, punidos e condenados à morte. E todos os povos os odiarão por minha causa. Aquele que fala a verdade, meu querido, é odiado. Não tem amigos, não. Tem poucos seguidores. É ou não é? Aquele que fala a verdade mesmo é odiado, é açoitado, é desprezado. Mas quando você vem com promessas falsas, que você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, tem muitos seguidores. Mas quando você chama no compromisso, esse é o verdadeiro discípulo do Messias, de Yeshua. O que fala a verdade, o que chama no compromisso mesmo. Entendeu? Então, nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. O que você acha disso? É forte, né? Sim ou não? Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E o amor de muitos se esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá, da lei. Mas quem suportar até o fim será libertado, ou será salvo. E estas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo como testemunha a todos os goim, todos os gentios, né, todas as pessoas. E então virá o fim. Então esses sinais são sinais do fim. Tem muitas coisas que depois aqui, o fim do quê? O fim do princípio das dores. Porque vai acontecer muita coisa ainda. Todos os sinais que você está vendo ainda não será o fim. Mas está perto do fim. Como Pedro fala na sua primeira carta, né? Kefa, Beit, né? Aliás, Kefa, Aleph, né? 1 Pedro.
1 Pedro 4, verso 7, Pedro fala, está próximo o fim de todas as coisas, sede sóbrios, vigiai em oração. É o que diz lá no Apocalipse. O que diz lá na revelação do Apocalipse 1 e o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e guardam as palavras dessa profecia e o que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Se aproxima. O fim. Porque os discípulos, na última parte da pergunta, eles dizem, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Falei sobre o fim do mundo, pai, do fim do mundo. E quais são os sinais da vinda? Esses sinais que eu falei. E a sua vinda está próxima. E ele virá com poder e grande glória. Muitos não acreditam, só acreditam se ver como Tomé. Só vai pagar para ver, mas o negócio vai estreitar. E ele virá com poder e grande glória. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses, que ele virá como labaredo de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que desobedecem o Evangelho de Cristo. E por castigo pode ser uma eterna perdição. Esses que desobedecem, esses que não estão nem aí por Evangelho. Não estão nem aí, curtição, desobedecendo a lei, desobedecendo a palavra, andando como de qualquer jeito, fazendo o que quer, entendeu? Mas eles serão julgados. E o que Paulo fala lá, em Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos, 17:30. Olha o que Paulo fala. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância e anuncia agora a todos os homens em todo lugar que tem determinado um dia que com justiça há de julgar este mundo por meio de um homem que o destinou, dando certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quem é esse? Quem é esse que foi constituído como juiz dos vivos e juiz dos mortos? Jesus. O Pai deu todo juízo a ele, para ele julgar. Então, isso está determinado um dia, que eu não sei que dia é, e também você não sabe que dia é, mas Deus já determinou um dia que com justiça há de julgar este mundo, e este mundo será julgado conforme as suas obras. Então, meu querido, é tempo de se arrepender. Como Pedro fala na sua pregação, Atos dos Emissários 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. E outra vez Pedro fala também em Atos 10:43, e nisso dão testemunho a todos os profetas, aqueles que nele crê, que é o Messias, que é Jesus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha que nome glorioso, nome poderoso, como também em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, é o nome de Jesus que salva, é a pessoa dele, Yeshua, que salva, como também diz na carta de Paulo aos Romanos 10, e o verso 9 e também o verso 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca você faz confissão para a salvação e com o coração se crer para a justiça. Não é maravilhoso isso? Então é isso, esta é a palavra. Esta é a palavra. Ele virá. Esses são os sinais, e aí ele virá com poder e grande glória, e aí vai finalizar todas as coisas. As profecias irão se cumprir todas, porque o fechamento das profecias, de todas as profecias que estão no Tanakh, no Antigo Testamento, e no Brit Hadash, que são as profecias do Novo Testamento, vão se cumprir na volta do Salvador, e aí vai dar prosseguimento ao reino, vai dar prosseguimento às promessas, ao cumprimento das promessas, das profecias, e aí o lugar para os salvos, que não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais maldição, não haverá mais nada que contamina, porque o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais epidemia, não haverá mais pandemia, não haverá mais nada que contamina e que te prejudique, mas haverá só alegria e gozo e paz. Que Deus te abençoe, que ilumine o seu entendimento para compreender as Escrituras e você seja cada dia edificado na Santa Palavra.
Eu quero agradecer ao meu amado sobrinho ali, Elivelto, que está aqui assistindo essa pregação. E a todos vocês que assistem essa pregação, que irá assistir, eu vou dar um jeito de postar no meu canal. Eu peço que você deseje estudar mais a Bíblia, estudar mais as Escrituras. Eu criei um canal, eu tenho um canal no YouTube. Esse canal, eu tenho 2 canais no YouTube, mas eu quero atualizar ele, né? Inclusive você pode colocar lá no YouTube, você pode colocar Naldex Alves, e você faz sua inscrição, escreve no meu canal, Naldex Alves, é o mesmo nome aí do perfil do Facebook. E eu vou colocar essas pregações todas e outras pregações futuramente. Irei melhorar o áudio, né? Irei fazer um jeito de criar, colocar um microfone melhor, o áudio está melhor, a imagem está melhor, e tudo vai ficar bom para o nosso estudo bíblico e para cada dia a gente possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu peço que você inscreva no meu canal aí. Não tem nenhum seguidor ainda, porque é novo esse canal. Tem seguidores no outro canal que eu fiz, mas ele ficou parado. Mas eu tenho lá 13 que eu gravei na rádio, né? Você que conhece a Brasil FM, eu tive várias vezes lá na Brasil FM, 107.7. E aí eu gravei algumas pregações curtas e eu lancei lá há um tempo atrás no YouTube, no canal que eu tenho lá. Mas eu vou pegar esses vídeos e transferir para este canal agora atualizado, Naldex Alves, e vou atualizar ele para a gente poder estar assistindo as pregações, os estudos bíblicos para cada dia crescer no conhecimento da verdade. Viu? Cláudia, acho que é Cláudia aqui, que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. E a todos vocês que assistem, que irão assistir esta pregação, meu muito obrigado, de coração mesmo, eu amo vocês, todo meu coração, e que você cada dia estude a Bíblia, leia com paciência, busca conhecer, pesquise, para você crescer a cada dia na graça e no conhecimento. E eu não sei como é que mexe aqui, mas eu vou aprender direito como é que eu leio os comentários ao vivo, assim, eu não sei como é que mexe. Mas depois eu vou aprender. Eu sou meio leigo nesse assunto aí de tecnologia. Mas, enfim, eu vou responder a cada comentário aí depois que eu fechar esta transmissão, ok? Meu muito obrigado mais uma vez a vocês aí que está sempre me acompanhando aí. Compartilha esse vídeo no seu... Não custa nada. Só colocar o botão lá e compartilhar aí no seu perfil aí, essa pregação, outras que eu tenho também, para outras pessoas sejam alcançadas pelo conhecimento. Porque pelo conhecimento que você vai ser salvo. Saber disso? É pelo conhecimento da verdade. Então, quanto mais você compartilhar uma palavra de conhecimento, as outras pessoas também serão salvas. Pelo conhecimento, se elas permanecerem no conhecimento da verdade. Entendeu? Então, compartilhe aí, não custa nada. Compartilhe aí essa pregação aí no seu perfil. Viu? Por vaidade, não. Por torpe ganância, não. É simplesmente por amar a verdade. Não se vergonhe do evangelho. Não se vergonhe da mensagem que os outros vão falar. Apenas faça a sua parte e contribui de alguma forma, levando essa mensagem de salvação a outras pessoas, aos seus amigos, seus familiares, e cada dia vamos crescer na graça e no conhecimento do Messias, do Salvador, Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, Hanot, Ilmelec e Erudinho. Que Deus abençoe.